Olá, vamos apresentar o exercício 6 de PA5, desenvolvido pelas alunas Ana Elise, Bruna Mota, Letícia Evelyn, Ludmila Veras e Vitória Abreu. Para a implantação, a ideia inicial era que o térreo funcionasse como uma grande praça e por isso foram criados vários caminhos que atravessam todo o terreno e áreas pavimentadas com escadas e lajes que possuem diferenças de nível para permitir também o uso como assento. A edificação fica no centro do terreno, em um nível intermediário, e a conexão com os diferentes níveis das calçadas e das áreas pavimentadas se dá por escadas e rampados. Entre as alterações dessa etapa, pode-se destacar a da escadaria a leste do terreno, que foi modificada de modo a circundar parcialmente a praça que está em nível mais baixo, a fim de facilitar o acesso de quem vem do metrô ou da Avenida das Araucárias. Bom, para melhor compreensão do comportamento do edifício e possibilidade de propor estratégias de envoltórias adequadas, foi feita uma simulação da radiação solar incidente no edifício no contexto do ano inteiro. Como elemento de sombreamento, a própria volumetria, devido à posição deslocada das vilas, funciona como elemento de sombra, e todas, com exceção dos pavimentos fazenda, possuem lajes que avançam, que funcionam como beirais. Justamente nessas lajes foram posicionadas vegetações para auxiliar na proteção do interior dos ambientes ao calor excessivo, principalmente em fachadas como a norte, por exemplo, além de também compor a estética do edifício como um todo. Para a circulação de ar natural e otimização da ventilação cruzada, utilizamos aberturas maiores, em voltas de vidro simples e vidro duplo, em pavimentos da fazenda, que precisam que funcionem como estufa para o calor recebido ser aprisionado. O edifício conta com 2 blocos destinados à praça e comércio, totalizando 6 pavimentos, incluindo o térreo. O layout do primeiro pavimento foi desenvolvido para atender um café e restaurante. A fim de promover uma maior integração entre os ambientes, foi desenvolvida uma planta mais livre, e os ambientes fechados, como cozinha e sanitários, concentraram-se a sul na planta. Há mesas tanto no espaço próprio do café quanto na parte externa, nas grandes varandas do pavimento. O terceiro bloco foi destinado aos cursos de capacitação. O layout contempla 5 salas de aula, sanitários feminino e masculino, um hall de descanso e um grande espaço destinado à aquaponia, que deve funcionar como um laboratório de experimentação desse sistema. Os pavimentos fazendas são distribuídos em 4 vilas, sendo que cada vila possui um pavimento tipo. O primeiro tipo é marcado por uma grande abertura central, que, para auxiliar na entrada de iluminação natural para o cultivo, gerou um mezanino de circulação. Nesses, foram dispostas salas de reunião, uma vez que essa vila divide seus usos entre sistema de plantio e coworking voltado para a fazenda, para auxiliar no gerenciamento e oferecer maior possibilidade de renda no que é produzido pelo edifício. Os outros 2 tipos se dividem em sistemas de cultivo com hidroponia, posicionados nas maiores extremidades do pavimento, e coworking com salas de reunião. É importante lembrar que todas as vilas possuem áreas de convivência, jardins e hortas comunitárias nas varandas, que, quando abertas as janelas, os espaços se tornam um só, como é possível observar na imagem do canto esquerdo inferior. O último tipo é marcado apenas pelo sistema de aquaponia e hidroponia, com irrigação por gotejamento. Este foi escolhido pelo potencial de economia de água e nutrientes e por poder também ser utilizada a água cinza, reciclada da água servida de apartamentos, nos blocos para habitação, e também águas pluviais coletadas a partir da cobertura. O próximo bloco é o de coworking, que é destinado para o uso de pequenas empresas ou trabalhadores independentes que buscam espaço para trabalhar e conviver com outras pessoas. Ele conta com um amplo espaço com mesas de trabalho, 8 salas de reunião privativa, que é utilizada por meio de agendamento, e uma área de descanso com café. Além disso, também tem uma área de descanso e convivência externa no primeiro pavimento desse bloco, que é formado pela cobertura do bloco inferior. Para habitação foram destinados 4 blocos que totalizam 11 pavimentos. O pavimento tipo é composto por 7 unidades, que estão divididas em apartamentos de 2 quartos e estúdios, sendo que um dos estúdios atende às normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Sobre então a nossa estrutura, como foi pré-apresentado na etapa passada, é um sistema estrutural composto por vigas e pilares metálicos. Nós escolhemos esse material por se tratar de um material leve, ter uma alta resistência e também a fim de vencer os grandes vãos propostos na nossa edificação. A estrutura ela é formada a partir de um núcleo rígido central, que permite equilibrar a maioria das lajes, com exceção de um dos nossos blocos, que tem uso destinado para a nossa fazenda urbana. Ele tem um enorme balanço e aí não consegue o equilíbrio necessário para
manter a rigidez dessa estrutura apenas com o núcleo rígido, então foi necessário que colocássemos outros apoios para sustentação desse bloco e só assim conseguir o equilíbrio para toda a edificação. Além de que as nossas paredes também servem como elementos estruturais. Da última etapa para essa, o estacionamento foi otimizado para melhor aproveitamento do espaço e para caberem mais vagas. Aqui tem mostrando alguns renders para melhor entendimento do local. E logo abaixo tem as plantas baixas e os cortes. O primeiro subsolo, ele comporta 80 veículos e dentre essas vagas tem vagas para PCD, vagas para motos. E no segundo subsolo comporta 130 veículos. Para a distribuição de água na edificação, foi utilizado esse sistema de reservatórios no topo e no subsolo da edificação. O volume de água foi estimado por meio desse cálculo que a gente mostra na prancha, e o volume estimado foi de 235.700 litros de uso por dia. Para o aquecimento de água dos chuveiros, foi utilizado o sistema de boiler, que utiliza as placas solares para esquentar a água e armazena nesses boilers que também foram dispostos na cobertura da edificação. O sistema de drenagem dos terraços, da água da chuva que cai nos terraços, foi pensado principalmente para o uso consciente da água. Então, essa água é escoada para uma cisterna no subsolo da edificação e ela pode ser utilizada para a limpeza dos terraços e para molhar as jardineiras que estão dispostas por toda a fachada.